rescisão indireta do contrato de trabalho em relação a uma trabalhadora assediada por seu chefe ou seu superior hierárquico. É possível ou não? Como proceder nesses casos? O que deve o empregador fazer para evitar uma situação como essa? Esse é o nosso tema de hoje. E todos nós sabemos que, infelizmente, as mulheres por vezes são vítimas de situações como essa, de assédio moral ou sexual pelo seu chefe de setor, pelo seu superior hierárquico. São situações que acontecem diariamente nas relações de trabalho no nosso país e que, na grande maioria das vezes, são levadas ao crivo do Poder Judiciário Trabalhista e que são proferidas decisões, por vezes acatando sua tese, outras vezes não, quando não resta comprovado, sendo que nesse caso a tese dessa trabalhadora foi num primeiro momento rejeitada, mas mesmo assim ela conseguiu a sua rescisão indireta por justa causa patronal. Esse que conseguiu lograr êxito em comprovar que era diariamente assediada pelo seu chefe de setor. Mas vamos entender como isso funciona. Nós sabemos que inúmeras são as causas de justa causa para a pessoa do empregado. Mas a legislação trabalhista, no artigo 483, também traz situações que ensejam a rescisão indireta postulada pelo próprio trabalhador, arguindo questões de justa causa patronal. Sim, a legislação também elenca uma série de situações, embora poucas pessoas saibam disso, em que o próprio empregador incide nas demandas que dão ensejo à rescisão indireta do contrato por justa causa patronal, em que o trabalhador, além de eventualmente poder ser indenizado por danos morais, também tem direito em ter o seu vínculo de emprego rescindido e de receber todos os direitos rescisórios que faria jus caso fosse demitido de forma indireta ou sem justa causa. Só que, na verdade, nós sabemos que essas situações são muito difíceis de serem comprovadas, mas elas também acontecem. E nesse caso, essa trabalhadora acabou trazendo ao processo uma série de conversas do aplicativo WhatsApp, também conteúdos inadequados, comprovando que recebia fotos de mulheres seminuas, fotos sugestivas de alguma situação de caráter sexual, e que esse assédio ocorria diariamente e que teria tentado inclusive noticiar esse assédio à alta direção da empresa, mas que os diretores haviam feito vista grossa, que não levaram em consideração. Também comprovou um significativo abalo moral, tendo que fazer uso inclusive de medicação, haja vista seu estado de nervosismo e ansiedade. E mais, que tamanha a dimensão desse assédio, viu-se inclusive obrigada a formalizar um boletim de ocorrência. Todavia, no decorrer dessa instrução processual, alguns fatos novos foram acontecendo. Por exemplo, a empresa, ao ser notificada da ação, e somente após isso, procurou averiguar essa situação dentro do seu ambiente de trabalho e constatou que realmente esse superior hierárquico tinha o costume de eventualmente assediar algumas colaboradoras que lhe eram subalternas e prontamente o demitiu. Como esse fato aconteceu no decorrer da instrução processual, a juíza de primeiro grau entendeu que as causas motivadoras do pedido de demissão não existiam mais e acabou julgando improcedente a ação. Essa trabalhadora inconformada recorreu ao TRT, alegando que mesmo com o afastamento desse superior hierárquico, as sequelas deixadas por essas situações que ela vivenciava diariamente, o sentimento de vergonha
e de constrangimento que ela teria que atravessar voltando ao seu posto de trabalho e tendo que conviver novamente com as mesmas pessoas que convivia à época do assédio, eram totalmente desconfortáveis. Procurou demonstrar que ela não se sentiria à vontade em ser eventualmente questionada no seu dia a dia laboral sobre o que acontecia, quando que acontecia, de que forma acontecia, e tentou demonstrar que essas circunstâncias inviabilizavam o seu retorno às suas atividades profissionais de uma maneira natural. E as suas razões foram sim acatadas, pois uma pessoa que acaba vivenciando situações dessas no seu dia a dia não pode de uma hora para outra passar uma borracha por cima de todos esses graves acontecimentos, dizer que aquilo não lhe deixou más recordações, até mesmo por estar dentro dos mesmos ambientes, das mesmas salas, dos mesmos refeitórios, peças internas, departamentos da empresa, certamente lhe trariam lembranças dessa fase nefasta, dessa fase de total sensação de pavor, de desespero, de angústia e de agonia. E as soluções foram acatadas. Do que se depreende duas situações. A primeira delas, você, empresário, deve possuir dentro da sua empresa um canal de denúncias. Se essa empresa possuísse um canal de denúncias, essa situação teria certamente sido noticiada para a alta gestão da empresa, que prontamente, face aos reiterados relatos, teria tomado alguma medida em tempo hábil, evitando que essa trabalhadora passasse por todos esses constrangimentos, que fosse obrigada a buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional, uma ajuda jurídica para postular a rescisão do seu vínculo sem a perda dos seus direitos. O que muitas vezes acontece, pois sabemos que em outras situações trabalhadores se sentem constrangidas em relatar essa situação, sentem vergonha pelo fato de serem casadas ou então de não quererem se submeter a situações vexatórias perante seus colegas e acabam pedindo demissão e renunciando significativos direitos trabalhistas, como o seu saque do FGTS, multa de 40%, benefício do seguro-desemprego, dentre outros, o que não aconteceu nesse caso. Então, a existência desse canal de denúncias pode sim estancar essa situação lá na origem. A empresa, nesse caso, procurou tomar uma medida paliativa, tanto que demitiu esse superior hierárquico quando foi notificada da ação trabalhista. Porém, se ela tivesse essa ferramenta, poderia ter desligado esse chefe, esse superior, em tempo hábil, evitando todo um clima de desgaste dentro da empresa, evitando que outras colaboradoras que certamente foram assediadas também passassem por esse tipo de constrangimento, afastando em tempo hábil esse chefe de setor, a fim de não contaminar todo o ambiente laboral, não macular a imagem da sua empresa. Uma série de desdobramentos que a ação certamente teve, uma repercussão enorme, uma vez que esse caso certamente foi comentado no ambiente laboral por muito tempo. Então, fica sempre aqui a nossa recomendação de que a empresa possua essa ferramenta, que essa ferramenta seja mantida no anonimato, que possibilite aos seus colaboradores, aos seus clientes, aos seus parceiros denunciar irregularidades, questões de assédio moral, de assédio sexual, desvio de mercadorias, má utilização dos recursos, maltratamento dos clientes, pois com essa ferramenta a alta direção da empresa consegue mitigar os riscos, estancar os problemas, apurar autorias, aplicar as devidas penalidades, proporcionando um ambiente salutar e também dando maior credibilidade à sua identidade empresarial e à sua reputação. Ok? Um abraço e até a próxima.